Shalom, shalom, que Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus, e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Há um texto da palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 24, verso 21, que diz assim: Filho meu, teme a Yahvé, aconselha, mas sem te misturar com os insensatos. Nós ouvimos ontem o pronunciamento do presidente da República. É claro que dentro dos protocolos que o Ministério da Saúde tem declarado e os pedidos feitos em rede nacional para o isolamento social, para o fechamento do comércio, para outras atividades também sejam interrompidas, parem, de alguma maneira, para evitar a aglomeração de pessoas. Claro que todo esse cuidado se faz necessário dentro de um contexto lógico sobre as coisas que estão acontecendo. Isso é uma precaução, e o melhor remédio não é aquele que você toma, o melhor remédio é a prevenção. Então, se nós nos prevenirmos, com certeza nós vamos evitar muitos transtornos concernente ao coronavírus. Mas eu pego dentro desse contexto, não quero aqui fazer política nem de esquerda nem de direita, mas dentro desse contexto, dentro da fala do presidente da República, o Trump, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, fez uma declaração, um pronunciamento, aliás, praticamente a mesma fala. E a imprensa dos Estados Unidos não está sentando a lenha no presidente da República dos Estados Unidos. Pelo contrário, até mesmo a Globo, que está malhando o nosso presidente, o presidente da República, fez um elogio à declaração do presidente Trump, que praticamente é a mesma fala. E o mais interessante disso tudo, que nós devemos compreender, querido, que um chefe de Estado tem muitas coisas na cabeça, e eu não quero aqui partir em defesa de ninguém. Eu quero simplesmente que nós, como cristãos, tenhamos a postura de não julgar, de não ficar tacando pedra, de não ficar massacrando o presidente da República. E uma das coisas que logo em seguida aconteceu foram os governadores, foram os prefeitos, entendeu? Todos eles entraram, fizeram o seu videozinho, fizeram o seu em relação aos cuidados que devem se ter, e etc, 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 etc. Entendo, acho que cada um sabe onde dói. Agora a questão não vamos aproveitar a falha de alguém, não vamos aproveitar se isso foi uma falha, até porque um pronunciamento do presidente da República, a fala dele a um povo que, quando ouviu falar acerca do coronavírus, acabou com o estoque do papel higiênico do Brasil. Agora, você imagina se há um entendimento em relação a isso, queridos? Pessoas que entraram em mercado, eu presenciei tudo isso. Pessoas que foram pegando coisas nas gôndolas e puxando para dentro do carrinho, pessoas que foram esvaziando tudo e entrando nas filas, quase passando um por cima do outro. Vai parar para raciocinar o que realmente o presidente quis dizer? Agora, a questão querido, nós já entramos numa recessão, isso não vamos entrar, nós já entramos. Se nós saímos de enxergamos uma luz no fim do túnel, quando ela começa a aumentar, de repente ela se apaga. Sabe aquela andada de bicicleta? Eu acho que você já fez isso, Quantos, quem teve infância sabe o que eu vou dizer, Você está andando naquela bicicleta que a catraca volta, você vai indo, naquela subida, de repente dá aquela volta assim no pedal, bate na canela. Aquela volta que bateu na canela, mas aí ninguém quer saber, Continua subindo, mas a dor que isso promoveu para você,
né? Ninguém quis saber, mas vamos pedalar, gente, vamos pedalar, vamos continuar. Isso provocou uma dor, mas aí é a questão. Nós devemos entender que o presidente da República também está chorando, também chora, também tem sentimento, também tem os seus momentos de crise, tem os seus momentos de dor. E a gente tem que, como cristão, queridos, nós devemos compreender que o nosso papel não é julgar, é orar, é orar. Eu proclamo, chamo, convoco, né, a todo cristão, a todos aqueles que se dizem servir a Deus e conhecer a Deus, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor, a palavra de Deus diz. Então, quer dizer, se nós temos o Senhor como o centro das nossas vidas e queremos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, hoje nós temos lá um presidente que teme a Deus. E nós vamos ser instrumento de derrota, de ser instrumento de crítica, de pessoas que vão se levantar contra? Não. Vamos nos levantar como cristãos realmente. Vamos orar pelo presidente da República. É isso que nós devemos fazer. Por isso que o texto vem dizendo assim: teme a Deus, aconselha e não se misture com os insensatos. Não dê vazão para a conversa fiada. Não dê vazão para você pecar contra a vida de uma autoridade brasileira, né, do chefe de Estado, da maior autoridade que nós temos no Brasil, né, por causa de pessoas que se desesperam, entram em histeria, entram em preocupação. Você acha que eu não estou preocupado, irmão? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho minha esposa que trabalha na área da saúde. Você acha que eu não tenho preocupação? Eu tenho os pais que são de idade. Eu tenho preocupação. Mas a minha esperança está naquele que é autor e consumador da minha fé. A nossa esperança não deve estar num homem. Por mais que o Bolsonaro possa dizer, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro possa dizer alguma sandice em algum momento, queridos, ele também é homem. Todo homem falha. Todo homem falha. Agora é muito bonito ficar pegando gancho na falha dos outros para ficar malhando as pessoas, para ficar massacrando. Não seja instrumento de doença, querido. Não seja pior do que esse vírus. Não seja pior do que esse vírus. Pensa nisso. Não seja pior do que esse vírus. Seja instrumento de cura. Seja instrumento de ânimo. Seja instrumento de incentivo, de fé, de esperança para alguém. Não libere palavras de derrota. Não é isso que o Brasil precisa agora. Porque pior do que esse vírus são as nossas atitudes. Que Deus te abençoe e te dê graça em o nome de Jesus. Lembre-se, tema a Deus, aconselha e não te mistures com o insensato. Ore, peça a Deus que dê discernimento e ilumine a mente do presidente da República. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que sejamos guardados pelo Todo-Poderoso concernente a esse vírus, essa praga que tem assolado o mundo e o Brasil. Deus te abençoe.